Olá, no vídeo de hoje eu vou falar como foi que eu comecei a diminuir o meu consumo de carne animal em geral, né? Eu venho de uma família muito carnívora, muito carnívora. Poderia não ter nada de luxo, mas tinha que comer muita carne diariamente. Quando eu era criança, minha mãe falava que ovo era mistura de pobre, porque sempre tinha que ter uma variedade de mistura em casa. Então eu já cresci assim, toda a minha família é assim. Os meus pais, meus tios, todos eles extremamente exagerados com o consumo de carne. Então eu também era essa pessoa viciada em comer carne. Até que chegou o momento que eu fui fazer meu intercâmbio, né? Eu morei 6 meses no México. Quando eu cheguei lá, como eu tinha o hábito de comer a comida brasileira, quando eu cheguei lá, eu tentei continuar cozinhando igual ou parecido eu cozinhava no Brasil. E logo de cara eu já percebi que os grãos eram muito diferentes. Eu fui tentar fazer um arroz, que arroz empapado, horroroso. Fui tentar cozinhar feijão, um feijão duro. Logo já percebi que não ia dar certo. Em relação às carnes, primeira semana que eu cheguei, eu já fui no Mac. E eu vi que os lanches de lá não eram os mesmos que os daqui. Por exemplo, o meu lanche favorito aqui é o cheddar. E lá não tem cheddar. Aí eu escolhi um lanche que eu achei que eu iria gostar. Na primeira mordida, já percebi que eu não ia gostar. Porque a carne parecia realmente um papelão molhado. A cor, o jeito da fritura, muito diferente. Aí eu decidi comer em outros lugares, eu fui no Burger King, fui em outros lugares locais de lá e percebi que era alguma coisa com a carne mesmo. E tentei cozinhar a carne algumas vezes, tinha amigos meus que eram de outros países, eles cozinhavam também do jeito deles, mas eles sempre também falavam que não ficava igual eles costumavam fazer. Então eu fui desapegando da carne vermelha. Deixei de ir comendo. Enquanto eu estava ali em Quintana Roo, ainda conseguia comer assim. A linguiça também era extremamente diferente, mas a carne de porco e a carne de frango ainda parecia a mesma. Então, sempre que eu ia comer algum taco, eu sempre pegava ou de frango ou de porco. E aí já fui tirando, desmamando da carne vermelha. Aí eu viajei para outros lugares, lá dentro do México, para outros estados, e aí eu fui vendo a diferença. Por exemplo, na Baixa Califórnia do Sul, é um estado de pescador, e lá eu comi os peixes mais gostosos do país inteiro. Quando eu fui para a cidade do México, eu comi um taco de carne e achei extremamente ruim. Aí depois desse tempo viajando, eu conheci bastante gente vegetariana e aí eles faziam pratos muito legais, bem diversificados assim, que não fazia sentir falta da carne. Então, como eu estava num ambiente totalmente diferente, sem meu arroz, sem meu feijão, sem mistura, comia outras coisas, comia tacos, comia diversas outras coisas que as pessoas preparavam. Então, para mim, já estava totalmente fora da minha realidade. Então, por que não se permitir a comer coisas novas? Quando eu cheguei num estado chamado Chiapas, eu conheci um geógrafo, o nome dele é Salvador. E ele perguntou se eu era vegetariana e eu tinha falado que não, mas eu não gostei da carne do México e eu não conseguia entender por quê. E aí ele me explicou que as carnes do Brasil e da Argentina são os melhores do mundo.
Então, em outros países que eu for, normalmente eu não vou gostar da carne vermelha, porque o nosso solo é sagrado. E eu não entendia isso, nem sabia dessa diferença. Sempre ouvi isso, que o solo do Brasil era muito rico, mas eu não conseguia entender, porque na minha cabeça, mas a vaca não come mato? Exatamente, a vaca come mato. E ração, enfim. Mas o grão que ela come faz a diferença em geral. Então, entendi por aí. E percebi também que eu não necessitava de tanta carne para viver. Quando eu voltei para o Brasil, eu falava, nossa, eu vou comer feijoada, vou comer churrasco, vou comer carne adoidada para compensar esse tempo que eu fiquei sem comer a carne. Primeira vez, já que eu fui no churrasco, eu já vi que eu não conseguia comer mais essa quantidade de carne absurda que eu comia diariamente. Então, eu fui percebendo que realmente não era algo que eu necessitava. E aí eu percebi que tudo no nosso corpo vai mudando, o nosso organismo, também conforme os nossos pensamentos, nossas atitudes. Não era mais uma necessidade, como se fosse uma obrigação comer carne. E aí eu passei com uma nutricionista na época, assim que eu voltei, e eu disse que eu queria diminuir o consumo da carne vermelha. E aí passei um ano nessa dieta comendo frango e peixe. Só que assim, eu não quero deixar de me permitir comer carne, mas eu não compro mais na minha casa. Já desde 2019 eu não compro nenhuma carne vermelha na minha casa. Isso é um assunto bem polêmico, mas é uma realidade minha. Me faz bem não comprar carne vermelha. Eu sinto que eu não faço parte desse processo. Então, na minha casa eu não como, só que eu gosto de comer. Então, algumas vezes por ano, acho que 4 a 5 vezes por ano eu como carne vermelha. Primeiro porque eu amo hambúrguer. Amo hambúrguer, pra mim é a coisa que eu mais gosto de comer na minha vida. E eu não quero deixar de comer. Mas eu como pouquíssimo. Como uma vez a cada 3, 4 meses. Até porque na minha rotina não inclui comer besteira. Então, eu como de vez em nunca para realmente ser um lazer. Ou também quando eu vou para ver a minha família, eu não quero deixar de comer a comida deles. Porque dependendo de alguns cantos da minha família, eles acham que é uma falta de respeito você ir na casa deles e você não comer a comida deles, que normalmente tem carne. Então, não quero perder esse vínculo também. Mas eu, na minha casa, não compro mais carne vermelha. Eu passei 1 ano e meio só comprando ovo. E eu nem sou fã de ovo, mas assim, pela questão da proteína e eu não ser criativa na cozinha, eu passei esse tempo, 1 ano e meio, desde que eu cheguei aqui em Balneário, só comendo ovo. Todo tipo de omelete que imaginar eu fiz, tá? Todos os temperos, com tomate, com cebola, com presunto, com queijo, tudo que imaginar eu fiz. 1 ano e meio. E esse ano a minha B12 ficou muito baixa. E aí eu senti no meu corpo sensações ruins que estavam me enfraquecendo. E esse foi um dos motivos que eu voltei a comer frango. Então, hoje na minha dieta, eu almoço frango ou janto frango e na outra refeição, ovo. E às vezes eu como peixe, bem às vezes. Mas pelo processo, né? Eu sei que todos os animais têm sentimento. E eu acredito nisso. Somos todos seres vivos.
Mas em questão a processo, o peixe, quando ele é tirado do mar, ele perde o ar, né? Não é um processo, entre aspas, tão doloroso. E um frango, para ele estar pronto, tem franguinho que em 2 meses vai pro abate. E o processo do boi é muito mais pesado. E por ele ser mamífero, eu acredito que eles têm muitos sentimentos. Então, por isso e outros motivos ecológicos, porque quem me conhece sabe que se eu pudesse, eu salvaria o planeta sozinha. Por esses motivos, eu diminuí o meu consumo animal. Eu vou deixar aqui na descrição 2 vídeos para vocês perceberem que não é necessário comer tanta carne e entender um pouco mais sobre o consumo da agropecuária no mundo, o que isso influencia. Não quero influenciar ninguém sobre o meu pensamento, mas é só uma forma de conseguir me expressar e mostrar um pouco dessa minha decisão, porque tem pessoas que não entendem e ficam meio confusas nesse processo. Então é isso. Até a próxima.